Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da UERN Campus Caicó e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, numa parceria com a UERN TV. E se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERNTV e confira todos os nossos programas. E hoje iremos debater sobre memória e saberes de cura. O nosso convidado é Alexsandro de Paula Silva. Ele é mestre em Ciências Sociais pela UERN e habilitado em Ciências Sociais. E para mediar o debate, contamos com a presença da professora Carla Cristine, que é graduada em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutora em Sociologia pela UFPB. Feitas as apresentações, daremos início ao debate. Sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que estamos retomando a programação do Sobre Humanas, esse que é o primeiro programa do ano de 2022. E para retomarmos, a nossa programação num novo formato, nós trouxemos aqui para os estúdios da UERN TV o convidado, o aluno egresso do PPG-CIS, Alexsandro de Paula, que vai apresentar sobre a sua pesquisa. E ele que pesquisou sobre os saberes dos raizeiros no Maranhão, não é? E então eu vou começar dando as boas-vindas, Alex, e já te fazendo uma pergunta, Por que você escolheu esses sujeitos de pesquisa, Por que você foi para o Maranhão encontrar-se com esses raizeiros? Olá, bom dia a todos, bom dia a quem está em casa. Bom, na verdade, essa pesquisa já tem um tempinho que eu venho procurando e vinha pesquisando ela na região tocantina, na cidade de Imperatriz, Maranhão, pelas vivências que eu tive por lá. Minha família é de lá, meus pais moram lá. Conheci muitas pessoas que são conhecedoras das raízes, que elas têm um certo conhecimento sobre essa medicina popular. Então, o que me levou a fazer essa pesquisa? Diante dos problemas que há na sociedade, das procuras dos remédios farmacêuticos, diante de toda essa diversidade que há sobre as raízes, os saberes dos raizeiros, eles trazem para todos nós, trazem para as pessoas uma certa credibilidade, uma certa crença. Então as pessoas elas começam a procurar os raizeiros por isso. Para quem não conhece, a região tocantina é muito rica diante dessa diversidade natural. Então, eu, por ter conhecido alguns raizeiros, eu decidi, é um projeto já um pouco antigo, desde 2010 que eu vim amadurecendo ele, só agora em 2020 que eu vim findar esse projeto, para trazer um pouco mais desse conhecimento para as pessoas que querem, que têm interesse na área, para as pessoas que gostam e que acreditam no poder das raízes. Alex, você poderia falar para a gente, assim, foi um longo percurso de pesquisa, entre interesse, uma certa observação e até concretizar o seu projeto, Isso é muito importante para aqueles que estão nos assistindo, que também desejam fazer uma pesquisa. Como foi o teu projeto? Qual a problemática que você elaborou, para construir o projeto de pesquisa? Bom, na verdade, o processo de pesquisa não foi tão fácil, Não foi tão fácil devido à localização de encontrar esses raizeiros, As comunidades dos quais muitos deles convivem é muito isolada da cidade, um pouco isolada no sentido de não ter um acesso viável, de não poder ter uma certa estrutura do qual eles convivem. Porém, há uma problemática que é de tentar encontrar, e não desacreditar naquilo que eles trazem, naquele conhecimento deles. Por mais distante que eles estejam, por mais que estejam se esquecendo um pouco, haja um esquecimento,
de não desacreditar nesse conhecimento. E eles, por viver isolado, acabam favorecendo esse esquecimento, né? As pessoas elas acabam partindo mais para um produto farmacêutico, que é muito mais óbvio, né? Você ir lá e conseguir pegar, muito mais fácil ir na farmácia do que procurar um raizeiro pela acessibilidade, né? De procurar um raizeiro até mesmo pelo local do qual ele está, ou até mesmo se acredita ou não. É muito mais fácil hoje acreditar na própria ciência do que porque eu vou acreditar no raizeiro. Muitas pessoas se questionam, né? Por que eu poderia acreditar num senhor que mora 30, 40 quilômetros da cidade, um senhor que eu mal conheço? É muito melhor acreditar, né, na medicina popular que está presente. Então, se torna um pouco difícil o primeiro ponto aí, né, de encontrar, de ir até eles, né, e de passar também, de tentar transmitir essa crença, essa credibilidade, de passar a impor que eles têm esse certo conhecimento. Então se torna uma problemática importante que eu abordo muito no projeto, como que os raizeiros aprenderam o ofício de raizeiros, né? E como eles ainda estão se mantendo, mesmo apesar de muitas pessoas procurarem outros meios, mesmo apesar de tudo isso, eles ainda se mantêm ainda nesse processo aí de, a certo momento que eu posso falar, de fazer circular, né, esse conhecimento, tanto no mercado, como na boca das pessoas que tanto procuram. É interessante, né, que você fala sobre um saber que existe. Sim. Aí, não é? Não é uma crença vã, existe um conjunto de Sim. saberes e de memória, né, que está Sim. relacionado a esse ofício. Você poderia falar um pouco para nós, assim, quais são os saberes que estão relacionados a essa prática de cura? Sim, na verdade, eu uso no próprio projeto um autor que eu usei bastante, que foi Paul Zumthor, da tradição ao esquecimento, que na verdade esse saber, muitos deles aprenderam de geração, né? Aprenderam com um avô, um tio já falecido ou pelos pais. Então eles trazem um certo conhecimento que para eles, na visão deles, é natural, algo que ele aprendeu que é como se fosse um dom, né? E apesar deles acreditar que seja um dom, apesar que eles dizem que seja um dom dele mesmo, desse conhecimento, eles trazem muito essa ideia de que aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conviveu e aquilo que ele utiliza até hoje é muito mais viável, né, do que qualquer outro medicamento. Tanto que eles relatam muito que muitos desses medicamentos, muitas dessas raízes são utilizadas para outros fins, né, principalmente esses fins farmacêuticos. Então muitas pessoas procuram eles, tentam comprar algumas mercadorias, né, utilizam dessas mercadorias, né, e vendem dessas mercadorias. Então eles têm um certo conhecimento dentro daquele, eles sabem exatamente o momento de buscar. É tanto que determinada raiz, se ele for atrás de uma aroeira, ele vai dizer que determinado momento, determinado tempo, não é o tempo certo para buscar a aroeira, porque ela não está ainda madura o suficiente para ser utilizada e comercializada. Se ele for atrás de um velame, ele vai dizer o velame ele tem que ser colhido em determinada época, porque se for em tal época, não é tão legal. Se for até mesmo dessa questão do conhecimento transmitido, ele vai dizer, se eu for transmitir meu conhecimento, eu não posso transmitir para uma pessoa que não seja de um sexo oposto, porque eu posso perder minhas forças, eu posso perder meu conhecimento. Então eles usam muito essa crença ainda de saber o que ele vai utilizar, o que é importante para ele, né? E como ele vai utilizar essas ervas, né? E como ele também pode repassar essas ervas para as pessoas, né? Você poderia dizer assim para a gente qual a diferença de consumir uma erva dessa que a gente vai lá no mercado no centro da cidade ou que a gente encontra numa lojinha de esquina e compra ali o pacotinho, né? Sim. E de ter de ser, né, na verdade, ter esse contato com Sim. o curandeiro. Sim, na verdade, existe uma dimensão muito grande aí quando se fala na erva colhida, né, e na raiz que é comercializada. Quando ela se torna comercializada, eles acabam utilizando outros produtos, né, outros produtos. Isso não os raizeiros, e sim os comerciantes.
eles acabam utilizando em cima daquilo. Um exemplo, a garrafada. Eu vou utilizar, se o raizeiro for utilizar uma garrafada que serve para determinada coisa, eles acabam utilizando outros sintomas ali em cima daquela erva, daquela raiz. Se a raiz ela serve para o estômago, ou para uma dor no estômago, alguma coisa para curar, na farmácia eles já vão utilizar que ela serve tanto para o estômago, para a dor de cabeça, então já vai utilizar outros meios a mais. Então o raizeiro ele acaba perdendo um pouco essa credibilidade e acaba perdendo também um pouco esse lado de conhecedor, né? Por quê? Porque quem passa a ser o conhecedor do momento é o próprio comerciante, porque a pessoa já tem mais contato com ele, né? Já tem mais contato com o próprio comerciante. Então, começa a ter um pouco mais desse lado aí de esquecimento, né? Porém, muitos desses resultados, né, das farmácias, eles abordam que possam trazer resultados bons, claro, né? Parte muito daquilo que você acredita, do que você compra, do que você vai comercializar, né? Mas mesmo diante de todo esse contexto que eles procuram, até mesmo porque eles precisam, né, comercializar para se manterem, né? Que eles necessitam também do seu consumo, eles precisam também do dinheiro para poder comprar algo, mas mesmo assim eles acabam vendendo as suas ervas, né? Eles acabam pegando e comercializando para outras pessoas. Bom, então, Alex, vou chamar uma pausa para um pequeno intervalo. E na sequência retomamos então a nossa conversa sobre memória e saberes de cura dos raizeiros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Bom, então, retornando sobre humanas, eu gostaria que você falasse um pouco da sua metodologia de pesquisa, né? Como se deu a abordagem a essas pessoas? Foi por meio da observação, da entrevista? Quantas entrevistas você fez? E se puder falar, apresentar um pouco para a gente também os sujeitos dessa pesquisa. Ótimo. Bom, na verdade, a metodologia eu vim abordando, ela tem em pauta os raizeiros, né, e as pessoas que comercializam. Temos aí, por exemplo, a Dona Rita, que ela provavelmente é uma senhora que ela comercializa lá no mercadinho na cidade de Imperatriz, né? Imperatriz, como acho que muitas pessoas já conhecem, no Maranhão, uma cidade de 200 mil habitantes, né? É uma cidade que 250 mil habitantes provavelmente, mas as pessoas ainda têm muita ideia da busca desses conhecimentos, né? Então, eu fiz uma entrevista com ela, perguntei para ela como ela conseguia essas raízes, né? De que forma ela conseguia, de como ela poderia repassar e como as pessoas procuravam ela diante desse conhecimento, né? E muitas dessas perguntas que eu fazia, a Dona Rita respondia: olha, as pessoas me procuram, né, acreditando que eu sou a pessoa que tem um conhecimento sobre essas determinadas raízes. E eu tenho determinado conhecimento, mas esse conhecimento, mesmo que eu tenho, foi aprendido de algum raizeiro. Algum raizeiro vem, me vende e ele fala: olha, isso serve para isso, isso serve para isso. Você não pode misturar isso nem com isso, porque pode dar algumas complicações ou algo do tipo. Então, muitas dessas pessoas que procuram ela já sabem que, muitas delas, não quer dizer que possam ser todas, né, mas algumas já sabem que ela mesma não é a própria que vai lá colher. Mas ela parte ter as pessoas partem acreditar um pouco nela, né? Por quê? Porque ela é a pessoa que vende, parte uma certa confiança nela, né? Por ela ser a pessoa que está ali a vender a raiz. Eu queria te interromper antes de você falar dos outros sujeitos, porque você falou uma coisa muito interessante aí, né? Uma palavra, a confiança, né? E você já tinha mencionado também que há um certo esquecimento, ou não existem meios de valorização desses saberes, dessas pessoas, né?
que detém um saber tão importante. Sim. Eu queria que você me dissesse como fica essa confiança, né? Sim. As pessoas procuram, e apesar de todos os avanços da medicina, mas me parece, né, que essas pessoas também têm uma contribuição a dar. Sim, sim, com certeza. Na verdade, essa certa confiança parte se vai servir ou não. Um exemplo, se eu estou doendo, se eu estou sentindo algo no meu corpo, se eu for tomar algo sabendo que aquilo possa, de uma certa forma, me afetar, né, eu posso muito bem dizer, mas o médico disse que isso não vai me fazer bem, mas minha avó usou e ficou boa, né? Meu avô usou, algumas pessoas utilizaram e ficaram boas. Então, muitas das pessoas elas ainda confiam bastante, elas têm essa crença de acreditar que realmente funciona, né? Que utiliza daquilo, mesmo indo no médico e o médico falando, olha, não usa que faz mal, isso não vai funcionar. Mas há uma certa confiança naquele saber do raizeiro, que ele sabe que algum dia ouviu alguma pessoa sendo curada através daquele momento ali, através daquela reza, através daquela erva, através daquela raiz. Então, ele tem esse certo controle emocional de confiar um pouco naquilo que ele está utilizando, né? E as pessoas mesmo que estão comercializando, as que também vendem, por mais que a pessoa pergunte, será que vai me fazer bem mesmo? Ele também confirma, vai sim, com certeza, fulano de tal usou, outra pessoa já utilizou. Então, é um certo conhecimento que vem, e esse esquecimento, como você mesmo fala, né? Se não for sendo resgatado aos poucos, ele vai se tornando cada vez mais difícil, porque ir até eles é difícil, encontrar eles são difíceis, raizeiras não tão fácil de se encontrar, muito difícil, né? Então, assim, se for apenas indo atrás do que é mais fácil, ou apenas indo por uma indicação de algo que você acredita pelo um olhar diferenciado moderno, você acaba um pouco ficando aí, deixando de lado o conhecimento do próprio raizeiro. Então, retomando, né, além de Dona Rita, que você mencionou, quem mais você entrevistou? Pode apresentar um pouco? Entrevistei João dos Remédios, foi um dos que eu tive mais contato com ele, né? João dos Remédios, ele é um senhor já de 73 anos, né? Já tem 6 filhos, e ele sempre dizia, né? Ele sempre diz, na verdade, que a cura dos filhos dele, quando estavam doentes desde pequenos, sempre foi através das raízes, né? Que toda dor que ele sente no corpo, mesmo apesar da idade, ele sempre utiliza as raízes. Mesmo quando há uma doença, os filhos levam ele no médico, ele também utiliza bastante, né, os medicamentos dele, as garrafadas dele. Uma palavra que ele sempre diz, na minha casa não falta garrafada, sempre tem garrafada, porque ainda eu acredito muito, né, no poder das raízes. Entrevistei também o Roberto Caçador, que é um nato natural lá da região maranhense, de Imperatriz Maranhão, que ele é daquele tipo que vai na mata mesmo, vai durante a noite e colhe aquela erva, ele sabe que aquela erva serve para determinada coisa, ele vai no momento certo, ele acredita ainda naquela ideia de que é bom e do que é ruim, a erva que faz bem, a erva que faz mal, a época boa, a época ruim. Então ele sempre tem ele associa bastante essa ideia daquilo que é o natural e daquilo que possa ser o não natural no ato de utilizar determinada raiz. Bom, você fez um trabalho de pesquisa, né, que atravessou a pandemia. Sim. Né? Você iniciou antes, mas a sua pesquisa foi concluída no ano de 2020 e nós já estávamos no contexto pandêmico. Eu gostaria de saber se você refletiu algo na sua pesquisa e na sua dissertação sobre esse contexto, como isso afetou esses raizeiros, os saberes desses raizeiros, tendo em conta que a pandemia foi considerada, né, assim, um problema sanitário grave, né, uma crise sanitária. Sim. Com, né, um vírus de alta periculosidade. Sim. Então, como esses raizeiros foram procurados ou eles foram cada vez mais esquecidos? Sim. Bom, na verdade, foi um ponto bem interessante, né, essa sua pergunta, porque assim, mesmo quando eu comecei a fazer essa pesquisa, mesmo não tendo a pandemia, já havia uma certa procura
pelos raizeiros, né, pelas curas. Ao chegar da pandemia, a procura aumentou, né, a procura aumentou principalmente no comércio, né. Então, assim, eles tiveram um certo, vamos dizer que não houve uma certa porcentagem, mas houve um certo reconhecimento, né, significativo para eles. Por quê? Porque as pessoas começaram a se preocupar com a saúde, né? A gente teve a Covid-19, a pandemia se espalhou, muitos medicamentos, claro, começaram a faltar nas farmácias, né, nos postos de saúde. Então, aquele velho conhecimento lá das raízes, do que serve, aquilo começou a aflorar de uma certa forma na visão das pessoas, que elas começaram a procurar, né? E a procura foi tão forte que muitos raizeiros, eles dizem que começaram a ter uma boa fase, né? Um exemplo do raizeiro João dos Remédios, ele me falava bastante, muitas pessoas estão doentes, antes pessoas que nem falavam comigo agora me procuram. Por quê? Porque ele acredita ainda e sabe que determinada planta é ideal para isso que eu estou sentindo agora, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, que eu posso falar, o próprio raizeiro, ele tem essa ideia de transmissão de conhecimento, porém ele também traz, né, essa ideia aí de central, de dizer que mesmo a pessoa lá comercializando, mesmo a pessoa tendo essa ideia aí, há uma procura grande, né, da própria Covid, que teve lá as pessoas que tinham medo da morte, todo mundo tem medo da morte. Então, as pessoas, por mais que tinham medo, procuravam bastante, né? E houve um ponto impactante, significativo nos saberes deles, né? Apesar de muitas pessoas ainda acreditarem que possa ser, mas é apenas uma erva que melhora só num determinado momento ou só para aquilo, mas a procura foi significativa, né? E isso traz um resultado positivo, né? A pesquisa, apesar de eu ter as limitações, claro, de toda a pesquisa, né? Apesar de ter alguns probleminhas envolvidos, que da acessibilidade e tudo, mesmo com tudo isso, eles também tiveram, lá no cantinho deles, isolado, eles tiveram um pouco desse conhecimento aí, né, divulgado, desse conhecimento um pouco mais presente para nós, né? Eu queria agradecer, já me encaminhando para a despedida, e gostaria de parabenizar pela sua pesquisa, né? E dizer que sim, que também esse trabalho, né, um trabalho de pesquisa realizado num programa de pós-graduação, também tem uma contribuição a dar para a divulgação desses saberes e a possível valorização dessas pessoas, né, como elas de fato merecem, que vem aí exercendo aí a sua tradição há tanto tempo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a presença sua, né, a presença de todos quem está em casa nos assistindo. E é isso, né, que a gente possa ter um pouco mais esse olhar, né, para aquelas pessoas que tanto têm a nos ensinar. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa sobre humanas. Obrigada ao nosso convidado e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN TV no YouTube. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam nossas redes sociais, @UERNTV e @SobreHumanasUERN. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!